Golem, um clássico de expressionismo alemão, década de 20, cujo diretor é Wegener. Esse filme se enquadra, se coloca ao lado de outros famosos como Gargalhada, Metrópolis, O Gabinete do Dr. Caligari, entre outros. Mas o interessante dele é que ele foi o primeiro de todos, portanto, o grande inovador. Há 3 versões desse filme, uma de 13, uma de 15 e uma de 20, sendo a mais famosa justamente de 20, que a cópia chegaram ao público, já que a primeira foi destruída durante a Primeira Guerra Mundial. A história em si é de grande atualidade, porque remete à criação do homem a partir de matéria inanimada como barro, que é uma referência clássica em muitas religiões, em muitas sociedades, em muitas culturas ao longo da história. E chegando aos dias de hoje, através da robótica, com a criação da vida artificial, e da genética, através da clonagem. A história em si, o enredo deste filme, considera um dos muitos mitos do Golem, que é uma tradição da cabala judaica, em que, a partir do barro e da recitação de fórmulas secretas, esotéricas, o rabino seria capaz de dar vida a um ser que, embora mecânico, estaria ali para defender o povo judeu e servir ao rabino, que seria a grande eminência do povo judeu, de uma comunidade judaica. Pois então, o rabino medieval, trata-se de uma história medieval, chamado Lev, ele teria então criado o Golem a partir do barro do rio Moldava, em Praga, no intuito de defender o gueto judeu de vários pogroms, de vários ataques que vinham sofrendo, uma vez que o povo judeu era associado na Idade Média aqueles que crucificaram Cristo, aqueles que atentaram contra Jesus, contra, portanto, a Igreja Católica, coisas cruzadas e outros movimentos dessa natureza. E ao longo de toda a Idade Média persistiu na Europa essa ideia de que o judeu era um povo sujo, bárbaro, capaz das maiores atrocidades possíveis, já que tinha chegado ao ponto de crucificar Jesus. Então, era permanentemente achacado, atacado e vilipendiado. Mas então o rabino Lev resolveu criar, a partir do barro, o rio Moldava, o seu golem para defender o gueto judeu. Ocorre que, ao fazer isso, o golem torna-se a crescer diariamente, a cada dia maior, a ponto então de sua cabeça romper o telhado da casa do rabino, dando a indicar que estaria ainda por vir. O golem, que recebeu o nome de Joseph, adquire, a partir de certo momento, vida própria, sentimentos, e passa a ameaçar a própria comunidade judaica. E, inclusive, chegando a apaixonar-se pela filha do rabino, causando uma grande celeuma. Ao contrário do que se imaginava, o golem, que de início defendia o gueto judeu, a partir de um certo momento passou a atrair multidões que vinham ver a monstruosidade, que havia se tornado, inclusive, fora de controle. O rabino já não conseguia mais controlar o golem, ou seja, o rabino já não conseguia mais dominar a criatura. Nessas condições, o rabino decide, então, eliminar, destruir a própria criatura, através de também palavras mágicas, e assim ele faz, e tudo retorna à estaca zero. O interessante desse filme é a sua atualidade, além dos grandes efeitos especiais para a época, como nuvens passando no céu, chamas, o próprio crescimento do golem e todas essas outras questões. Além disso, a montagem é absolutamente primorosa em preto e branco. Portanto, vamos assistir a uma verdadeira obra-prima. Espero que todos gostem. Boa noite.